Muitas pessoas me perguntam assim: professor Rodolfo, como que eu faço para ser um estudante faixa preta? Professor, como que eu faço para seguir um passo a passo e com isso ter êxito no aprendizado, evolução profissional, atingir os meus objetivos, realizar os meus sonhos no mundo da eletrônica? E a partir disso, então, vou contar um pouco aqui da minha história para vocês, como que eu fiz para ter sucesso no aprendizado da eletrônica, para aprender tudo aquilo que eu aprendi de forma incrível, maravilhosa e sensacional. Gente, quando eu comecei a estudar eletrônica lá em 2008, eu aprendi o seguinte, que o ser humano ele é motivado por desafios. Ou seja, ele vai ser sempre instigado a aprender algo a partir de algum desafio que ele tem que resolver. De alguma coisa que ele tem que evoluir, crescer, melhorar e colocar em prática para que ele possa cumprir com determinado objetivo, sonho e desafio no seu dia a dia. Esse desafio vai resolver algum problema, vai gerar o quê? Cada vez mais uma flexibilidade em algo que ele tem que fazer, em alguma tarefa diária, vai trazer algum benefício para a sua vida. A partir disso, eu me motivei a aprender eletrônica da seguinte maneira: crie um desafio para a sua vida em algo que você tem que melhorar. Como que você faz isso? Bom, fácil. Na sua casa você pode fazer uma irrigação automática de uma determinada plantação, de flores, de cultivos, daquilo que você precisar, de uma horta, enfim. Você pode sempre ter alguma coisinha para irrigar. Ou você pode fazer o que? Eu quero fazer uma automação residencial na minha casa, eu quero pegar o meu smartphone e dar um clique aqui, ligar uma lâmpada, ligar um equipamento que está lá na tomada, ligar lá uma luz, tal, para visualizar quem está fora lá da minha casa, acabou de chegar no meu portão. Eu quero apertar um botão e um robô ir lá andando lá pelo chão da minha casa e começar a limpar de forma top de linha. Eu quero mandar um comando de voz e fazer com que uma música seja tocada. Eu quero, enfim. A partir de um determinado problema, crie o objetivo de resolver aquilo que você precisa tornar melhor. Tem uma coisa muito importante que é ter um desafio para você impulsionar o seu aprendizado no mundo da eletrônica, que é o seguinte: tem um ditado que fala assim, que é a necessidade que faz a causa. A necessidade é que faz a causa e é a mãe da invenção. E é a necessidade que vai estimular a sua criatividade. E a partir disso, tudo estará baseado o quê? No seu aprendizado, no seu conhecimento e o quanto você está disposto a colocar de energia para tornar aquilo realidade. O ser humano, ele é motivado por desafios. Ou seja, ele vai ser sempre instigado a aprender algo a partir de algum desafio que ele tem que resolver. Passo número 1. Crie um desafio para a sua vida em algo que você tem que melhorar. A partir do desafio que você coloca para você fazer, você vai começar a se esbarrar em um monte de coisa que você não sabe, que você não aprendeu, que você não tem a mínima ideia como funciona. Por exemplo, você quer fazer uma automação de portões, quer fazer uma placa de automação de portões. Meu Deus do céu, não tenho nem a mínima ideia como eu posso fazer uma placa como essa partindo do absoluto zero. Bom, então a fase número 2 é você fazer o processo de imersão no aprendizado. Você precisa buscar na internet conteúdos que vão trazer para você a base do conhecimento necessário para que você possa cumprir com aquele objetivo. Por exemplo, se você quer fazer uma automação de portões, o que você precisa? Bom, você tem que aprender como controlar um motor. Você precisa aprender assim, bom, eu quero fazer o quê? Um controle sem fio? Legal. Então, você tem lá um receptor de radiofrequência e um emissor de radiofrequência. Mas como que o controle se comunica com o receptor? Como que o receptor que está lá na sua placa vai receber esse sinal e vai mandar um dado para quem? Como é que esse cara que vai receber esse sinal, ele vai pegar e vai entender que foi o botão 1, 2 ou 3 ou 4 que foi pressionado para mandar subir, descer o seu portão ou abrir e fechar, se ele for um portão deslizante. E aí, o que você tem que fazer na fase número 2? Dividir um problemão em problemas menores. A vida da gente é assim. Você tem que dividir um problemão em problemas menores. E você tem que começar a anotar todas as dúvidas e todos os conhecimentos que você vai ter que tentar buscar para poder atingir e resolver aquele desafio. E não importa se você vai listar uma dúvida, 2, 3, 10, 20 ou 100.
Se você listar 100 coisas que você não sabe para você poder atingir aquele objetivo, tá tudo certo. Isso só mostra que você é o quê? Que você está começando, que você é um faixa branca, que você tem um longo caminho a percorrer para poder buscar a faixa preta no mundo eletrônico, que está tudo bem. E isso vai fazer o quê? Vai nortear o caminho que você tem que seguir para poder desenvolver, por exemplo, a sua placa de central automática e de automação para fazer o controle do teu portão funcionar com sucesso. Como que eu faço para ter sucesso no aprendizado do mundo da eletrônica? E você tem que começar a anotar todas as dúvidas e todos os conhecimentos que você vai ter que tentar buscar para poder atingir e resolver aquele desafio. Uma coisa muito interessante é a seguinte, que quanto mais desafios você for resolvendo no decorrer do tempo, menos coisas você vai ir anotando. Por quê? Porque muitas coisas que você vai aprendendo nos desafios iniciais da sua vida, você vai usar para os projetos futuros que você vai ter que resolver lá na frente. Tudo que você aprende hoje vai ser aplicado naquilo que você vai aprender amanhã. Por quê? Porque a eletrônica, na sua essência, ela está presente de forma padronizada na maioria das placas eletrônicas. Principalmente quando a gente fala de fonte de alimentação, dos componentes que estão em fontes de alimentação, dos componentes que trabalham como interface de saída a relé, dos componentes que trabalham para fazer funcionar uma interface de saída a transistor, dos componentes que trabalham para fazer interface de saída a tiristor, a triac, a SCR, a MOSFET, a IGBT, ok? Então, tudo aquilo que você listar no primeiro momento que você aprender, meu querido amigo e aluno, e que inclusive vai desafiar você, e você vai ter que mostrar para si mesmo que não é hora de desistir, isso vai ser de suma importância para que você possa falar assim, ó, não, eu quero buscar a faixa preta ou não, eu quero desistir. Porque assim, no primeiro momento, você vai listar tanta coisa que você fala assim, ó, eu não tenho tempo para aprender, eu não consigo aprender eletrônica, eu não vou conseguir atingir esse objetivo, eu não vou conseguir evoluir, crescer, não vou conseguir fazer essa automação, definitivamente isso não é para mim. E é isso que vai fazer com que você tome a decisão mais importante da sua vida. Se você vai participar do grupo dos vencedores, que não desistem nunca, que persistem e que buscam a melhoria e evolução profissional e pessoal a cada dia mais, ou se você vai entrar no grupo daqueles que deixaram o sonho ficar para trás. E aí eu pergunto para você, de qual grupo você é? Dos vencedores que desistem nunca ou daqueles que vão deixar o seu sonho passar e ficar para trás? É muito importante você entender o seguinte, que as fontes de conhecimento, elas são imensas. Você vai poder aprender por artigos, você vai poder aprender por livros, você vai poder aprender por mão na massa, por montagem prática em protoboard, você vai aprender por videoaulas, você vai aprender por treinamentos que vão te dar metodologia para você atingir aquele objetivo de forma ultra mega show de bola, como por exemplo o curso de eletrônica fácil. Você vai poder aprender de diversas maneiras, tá? Eu aconselho você a aprender assim. Quando você decidiu atingir um objetivo, com certeza existem muitas pessoas no mundo todo, tanto no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, tá bom? Pessoal lá da Ásia, da África, em todos os lugares do mundo, sempre vai ter alguém que já fez algo parecido com você. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não comece reinventando a roda. Tente se basear em algo positivo que já funciona para que você possa colocar o seu toque de maestria no que você tem que fazer e melhorar algo que já existe para resolver o problema que você tem que colocar em prática a partir do desafio que foi imposto para você. E aí, o fato é o seguinte, que se você decidiu fazer uma automação de portões, por exemplo, você vai ver lá a placa eletrônica que vai ter a parte da fonte de alimentação, a parte do microcontrolador, a parte da leitura dos sensores, que vai detectar se o portão está lá em cima, está lá embaixo. Você vai ver a parte de interface, recepção do sinal de radiofrequência. Você vai ver a parte de interface de saída que vai controlar o motor do portão para ele abrir ou fechar o portão, entre muitas outras coisas. Ou seja, se você vai fazer uma central de portões, pesquisa circuitos de central de portões. Pô, beleza. Opa, achei um exemplo.
Vai fazer uma central de automação residencial? Opa, central de automação residencial. Oh, beleza. Se o seu objetivo, se o seu desafio não foi desenvolver, mas foi arrumar uma placa eletrônica de geladeira, pesquisa, pô, como arrumar uma placa eletrônica de geladeira. A partir disso, você vai ver um monte de conteúdo que vai começar a te inspirar a idealizar o que você vai ter que fazer primeiro. Se você decidiu fazer uma automação de portões, por exemplo, você vai ver lá a placa eletrônica que vai ter a parte da fonte de alimentação, a parte do microcontrolador, a parte da leitura dos sensores, que vai detectar se o portão está lá em cima, está lá embaixo. Na parte da fonte de alimentação, você vai ver um conjunto de componentes lá. Você vai ver diodos, você vai ver capacitores, você vai ver transformadores, você vai ver dispositivos de proteção contra surto, você vai ver fusíveis, você vai ver um monte de coisa. A partir disso, eu aconselho você que você pegue aquele circuito que está lá e escolha um software de simulação, como por exemplo o Proteus, o Multisim, o EasyEDA, o Eagle, um simulador de eletrônica da sua preferência. Você vai pegar aquele circuito eletrônico lá e vai começar a encaixar pecinha por pecinha, componente por componente. E aí você vai fazendo o quê? Pega o início dele, coloca um componente lá, simula, vê a reação. Toda ação tem uma reação. E cada componente eletrônico que você vai inserindo no teu circuito vai gerar, a partir da ação de um sinal elétrico na entrada, uma resposta, uma reação lá no sinal elétrico lá da sua saída. Não é mesmo? E aí você vai colocar, opa, põe um multímetro virtual, põe um osciloscópio virtual. Pô, o alternado virou contínuo através da retificação dos diodos. Pô, tem o filtro capacitivo, que massa, que top de linha. Aí se eu aumentar o valor do capacitor, diminui o valor do capacitor, pô, legal. Ah, e eu daí, nossa, que interessante. E aí aqui na saída da fonte tem reguladores de tensão. Ah, regulador de tensão, que código é? Um 7805, 7812, 7815. Pô, que massa, você coloca lá. Ah, entrou uma tensão na entrada, saiu um valor fixo na saída, que massa. Teve uma ondulação, um ripple na entrada, depois o regulador manteve lá uma linearidade top na saída. Então, é assim que ele funciona. E aí, através do simulador, o simulador vai fazer com que você, sem ter componente algum na sua casa, porque não sei vocês, mas eu, quando comecei a estudar eletrônica, não tinha componente algum. Então, começar a simular aquilo que você desbravou, aquilo vai gerar o tempo necessário para que gradativamente você busque os componentes eletrônicos a serem utilizados para você montar aquele circuito eletrônico no protoboard. E aí você vai simulando, simulando. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer muito o método empírico de aprendizagem. Você vai trabalhar muito no quê? Na tentativa e erro. Não tem problema você, no simulador, tentar, putz, não funcionou, tal. Opa, vamos lá, vamos mudar um componente, vamos mudar um valor, vamos mudar um parâmetro, troca a amplitude da tensão, troca a frequência e tal. E aí, automaticamente aquilo vai instigar você a aprender e evoluir cada vez mais e vai despertar ainda mais o seu interesse por aquilo que você está fazendo. Se você decidiu fazer uma automação de portões, por exemplo, você vai ver lá a placa eletrônica que vai ter a parte da fonte de alimentação, você vai ver a parte de interface, recepção do sinal de radiofrequência, você vai ver a parte de interface de saída que vai controlar o motor do portão para ele abrir ou fechar o portão, entre muitas outras coisas. E a partir dos componentes que você foi analisando do circuito eletrônico, foi colocando no software Proteus, por exemplo, de simulação. E aí, se você não sabe nada do funcionamento dele, bom, você tem que daí fazer o quê? Fazer mais imersões ainda daquilo que faltou você anotar que você precisava aprender. Porque muitas das vezes você vai anotar um monte de coisa que você acha que você tem que aprender, só que uma coisa que você não conhece vai puxando outra, que vai puxando outra, que vai puxando outra. Você foi lá, achou lá um monte de diodos, tal, professor, mas não tem ideia alguma como funcionam os diodos. Aí você vai pegar, preciso aprender então sobre diodos. E aí, quando você listar que você tem que aprender sobre os diodos, vão aparecer algumas coisas assim. Que o diodo você pode aprender sobre a simbologia, você pode aprender sobre qual é a função dos seus terminais, você pode aprender como identificar o componente, você pode aprender sobre quais são as características técnicas dele de funcionamento a partir do seu datasheet. Então, você vai ver um monte de coisa que você tem que aprender sobre aquele determinado componente, né? E olha só, daí você vai ter que fazer a mesma coisa para os diodos, para os capacitores, para os transistores, para os chaveadores,
para os transformadores, para os indutores, tal. E o que acontece? Isso vai induzir você, nessa etapa de simulação e imersão, a você cometer um dos maiores erros. No aprendizado do mundo da eletrônica. Sabe que erro é esse? Tá bom? É o erro de você pular as etapas de aprendizado. Porque o que acontece? O ser humano, ele é muito imediatista. Todo ser humano, ou a maioria dos seres humanos, inclusive hoje, estão cada vez mais imediatistas. A maioria acredita que o processo de evolução, ensino e aprendizado, ele é instantâneo. E que ele tem que ter a todo momento, a toda hora, a todo minuto, todo segundo, todas as respostas para que ele possa alcançar o seu objetivo de forma instantânea. E a conclusão na vida da gente é que as coisas não são assim. Não funcionam exatamente assim. Afinal de contas, tudo tem o seu processo de maturação. E quanto mais tempo, mais estudo, mais amadurecimento, mais preparo. E com muita frequência vai vir a excelência. Deixar o seu like, pelo amor de Deus, porque ele é muito importante pra gente saber que você tá curtindo os conteúdos que a gente faz do fundo do coração. Pra todos vocês, família. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Ativa o sininho para receber todos os conteúdos que, assim como esse, empurram você pra frente, uma faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Fechou? Combinado? Posso contar com você? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!